Existe uma história que poucos conhecem, uma verdade que se esconde por trás dos números dos títulos de jornais e das manchetes que falam sobre fortuna e sucesso. É a história de um homem que nasceu onde o sol nasce todos os dias com a mesma promessa cruel. Mais um dia de luta pela sobrevivência. Seu nome é João Batista dos Santos, mas todos sempre o chamaram apenas de Batista. E se você acha que conhece a história dele, se pensa que sabe como um simples vaqueiro se tornou um dos empresários mais ricos do agronegócio brasileiro, então precisa ouvir o que realmente aconteceu naquelas terras áridas do sertão de Pernambuco, onde cada gota de chuva é uma bênção e cada amanhecer é uma nova chance de não desistir. Batista não nasceu em berço de ouro. Nasceu em berço de barro, literalmente. Sua primeira casa foi uma construção de taipa, com chão batido e teto de palha, onde o vento passava por entre as frestas carregando o cheiro da caatinga e a poeira vermelha que grudava na pele e nos sonhos. Era o quinto filho de uma família de 8, criado por um pai que acordava antes do galo cantar para ordenhar as 3 vacas magras que possuíam, e uma mãe que estendia a comida como se fosse milagre, fazendo um frango alimentar 10 bocas famintas. Aos 7 anos, Batista já sabia que a vida não era generosa com pessoas como ele. Sabia porque via os irmãos mais velhos saírem de casa ainda na madrugada para trabalhar nas fazendas dos outros, voltando no final do dia com as costas curvadas e os pés rachados, trazendo moedas que mal compravam o feijão da semana. Mas havia algo em Batista que era diferente. Não era só a forma como ele olhava para os animais, com uma mistura de respeito e compreensão que parecia natural, como se falasse uma língua que só eles entendiam. Era também a maneira como ele observava tudo ao redor, como se cada detalhe da vida no sertão fosse uma lição que precisava ser aprendida. Quando outros meninos brincavam com pedras e galhos secos, Batista ficava horas observando o comportamento do gado, notando qual capim eles preferiam, em que horário bebiam água, como reagiam aos diferentes sons. Sua mãe, Dona Francisca, sempre dizia que ele tinha nascido com o dom de entender os bichos, mas Batista sabia que não era dom, era necessidade, era sobrevivência. Era a única forma que encontrava de se conectar com o mundo, que parecia hostil demais para um menino que sonhava em ser mais do que as circunstâncias permitiam. Aos 12 anos, Batista começou a trabalhar como vaqueiro na Fazenda São José, propriedade de Coronel Antônio Ribeiro, um homem que possuía milhares de hectares e tratava seus empregados como extensões dos animais que cuidavam. O trabalho era duro. Começava antes do amanhecer e terminava quando as estrelas já brilhavam no céu sem nuvens. Batista recebia R$ 15 por semana, uma quantia que parecia fortuna na época, mas que mal cobria suas necessidades básicas. Mesmo assim, ele guardava cada centavo que podia, escondendo as moedas em uma lata de achocolatado enterrada debaixo da árvore mais velha do quintal de casa. Tinha um sonho, um objetivo que parecia impossível para um menino pobre do sertão. Queria ter sua própria fazenda, seu próprio gado, sua própria vida. Durante 5 anos, Batista trabalhou como vaqueiro e nesse tempo desenvolveu uma reputação que ia além de sua competência com os animais. Ele era conhecido por sua honestidade absoluta, por nunca faltar um dia de trabalho, por tratar cada animal como se fosse seu próprio filho. Coronel Antônio, apesar de sua dureza, reconhecia o valor do jovem vaqueiro e frequentemente o elogiava para outros fazendeiros. Batista não sabia, mas sua reputação estava se espalhando pela região. E isso seria crucial para o que estava por vir. Aos 17 anos ele já era considerado um dos melhores vaqueiros da região, capaz de domar os touros mais bravos e de guiar o gado através das piores secas. Mas ainda dormia na mesma casa de taipa, ainda dividia o quarto com 3 irmãos, ainda sonhava com o dia em que teria algo que pudesse chamar de seu.
Foi então que aconteceu o que mudaria tudo. O ano era 1987 e o sertão enfrentava uma das piores secas da história. Os rios secaram, os açudes viraram crateras de barro rachado. O gado começou a morrer de sede e fome. Coronel Antônio, que sempre pareceu intocável, começou a mostrar sinais de desespero. Suas pastagens estavam mortas, seus animais definhavam e os bancos começaram a cobrar dívidas que se acumulavam há anos. Numa manhã de julho, quando o sol já nascia implacável às 5 da manhã, o coronel chamou Batista para uma conversa que mudaria a vida de ambos para sempre. Coronel Antônio estava sentado na varanda da casa grande, com um copo de cachaça na mão e o olhar perdido no horizonte onde o calor criava ondas de miragem. Sua voz, normalmente firme e autoritária, saiu trêmula quando disse: "Batista, meu filho, estou quebrado. Os bancos vão tomar tudo. A fazenda, o gado, tudo vai virar leilão." Batista sentiu o coração acelerar. Não era apenas a preocupação com o próprio emprego. Era a dor de ver um homem que admirava, apesar de suas falhas, ser destruído pela mesma natureza que sempre os desafiou. O coronel continuou: "Tenho uma proposta para você. Sei que você tem dinheiro guardado. Todo mundo sabe que você é econômico. Preciso de 30 mil reais para quitar a dívida mais urgente. Se você me emprestar, eu te dou metade do gado como garantia. Se eu não conseguir pagar em um ano, os animais ficam seus." Batista ficou em silêncio por longos minutos. 30 mil reais. Era exatamente o que ele tinha guardado em diferentes esconderijos ao longo de 5 anos de trabalho. Era todo o seu futuro, toda a sua esperança materializada em notas amarrotadas e moedas que ele contava religiosamente todas as noites. Emprestar aquela quantia significava arriscar tudo, mas também era a primeira oportunidade real que aparecia em sua vida. O coronel não era má pessoa, apenas alguém que havia sido derrotado por circunstâncias maiores que ele. Batista conhecia o valor do gado. Sabia que mesmo com a seca, os animais que sobrevivessem valeriam muito mais que os 30 mil reais emprestados. Naquela mesma tarde, Batista caminhou até sua casa, desenterrou a lata de achocolatado e contou cada nota, cada moeda. Eram exatamente 30.215 reais. Guardou os 215 reais para emergências e voltou para a fazenda. Quando entregou o dinheiro ao coronel, o homem chorou. Não eram lágrimas de alívio, eram lágrimas de vergonha e gratitude. Nunca antes alguém havia confiado nele daquela forma, principalmente alguém que tinha tão pouco a perder. Naquele momento, Batista não sabia que estava tomando a decisão mais importante de sua vida. Não sabia que o coronel Antônio, mesmo com o dinheiro, não conseguiria salvar a fazenda. Não sabia que, em exatamente 11 meses, ele se tornaria proprietário de 400 cabeças de gado Nelore, dos melhores animais da região. O que se seguiu foi um período de agonia e esperança. Coronel Antônio lutou bravamente para salvar suas terras, mas a seca continuou implacável e os bancos não deram trégua. Outros credores apareceram. Dívidas que nem ele sabia que existiam vieram à tona. Em maio de 1988, a Fazenda São José foi a leilão. Batista estava lá, com os documentos que comprovavam sua propriedade sobre o gado, observando a destruição dos sonhos de um homem que o havia tratado como filho. Quando o leilão terminou, Batista se aproximou do coronel, que estava completamente destruído, e fez algo que ninguém esperaria de um jovem de 18 anos. Ofereceu-se para comprar a fazenda. O coronel olhou para Batista com uma mistura de incredulidade e esperança. A fazenda havia sido arrematada por um consórcio de empresários de Recife por 80 mil reais. Uma quantia que parecia astronômica para um jovem vaqueiro. Mas Batista havia passado os últimos meses estudando, conversando com outros fazendeiros, entendendo como funcionava o mercado de terras. Sabia que o consórcio havia comprado a fazenda para especulação, que provavelmente tentariam revendê-la
em 2 ou 3 anos. Sabia também que o coronel tinha influência e conhecia pessoas que poderiam ajudar. Propôs uma sociedade. Ele entraria com os 400 bois como capital inicial. O coronel usaria seus contatos para conseguir financiamento. E juntos comprariam a fazenda de volta do consórcio. Era um plano audacioso, quase impossível. Mas havia algo na determinação de Batista que convenceu o coronel. Nos 3 meses seguintes, eles trabalharam juntos como nunca haviam trabalhado. O coronel usou todas as suas conexões, chamou favores de décadas, conversou com banqueiros, políticos, outros fazendeiros. Batista, por sua vez, cuidou do gado com uma dedicação que beirava a obsessão, fazendo com que os animais não apenas sobrevivessem à seca, mas se tornassem alguns dos melhores da região. Ele havia descoberto uma técnica de manejo que misturava conhecimento tradicional com observação científica, criando um sistema de alimentação e hidratação que maximizava a saúde dos animais, mesmo em condições adversas. Em agosto de 1988, conseguiram o impossível. Compraram a Fazenda São José de volta por R$90 mil, financiados por um banco cooperativo que acreditou no projeto apresentado por Batista. O jovem vaqueiro, aos 18 anos, tornou-se sócio proprietário de 3.000 hectares de terra no sertão pernambucano. Mas a verdadeira prova de fogo ainda estava por vir. O financiamento tinha prazo de 5 anos, com parcelas que consumiriam praticamente toda a renda da fazenda. Um ano de má colheita, uma nova seca prolongada. Qualquer imprevisto poderia destruir tudo que haviam construído. Batista sabia que não poderia contar apenas com a sorte. Precisava inovar. Encontrar formas de fazer a fazenda render mais do que as outras. Foi então que começou a aplicar na prática tudo o que havia observado durante anos como vaqueiro. Implementou um sistema de rotação de pastagens que permitia uma recuperação mais rápida da vegetação. Criou um método de seleção genética que melhorava a qualidade do rebanho a cada geração. Mais importante, desenvolveu uma rede de relacionamentos com frigoríficos e comerciantes que permitia vender seus animais por preços superiores aos do mercado. O coronel Antônio, que havia esperado assumir a liderança da sociedade, logo percebeu que Batista possuía um talento natural para os negócios que ele nunca havia desenvolvido. O jovem não apenas entendia de animais, entendia de pessoas, de mercado, de oportunidades. Suas decisões eram sempre calculadas, baseadas em observação e análise, nunca em impulso ou tradição. Em 2 anos, a fazenda estava produzindo o dobro do que produzia antes da crise. O gado de Batista tornou-se referência na região, e compradores vinham de outros estados para adquirir seus animais. Mas o sucesso trouxe novos desafios. Outros fazendeiros começaram a ver Batista como concorrência, um jovem que estava mudando as regras de um jogo que existia há décadas. Começaram a espalhar boatos sobre suas práticas, sugerindo que ele usava métodos desonestos para conseguir resultados tão superiores. Alguns tentaram sabotar seus negócios, oferecendo propinas para compradores não fecharem negócios com ele. Havia uma resistência natural à mudança, especialmente quando essa mudança vinha de alguém que havia começado como empregado. O pior momento chegou em 1991, quando uma doença misteriosa começou a atacar o gado da região. Veterinários não conseguiam identificar a causa, e os animais morriam rapidamente após apresentar os primeiros sintomas. Várias fazendas perderam metade de seus rebanhos, e o pânico se espalhou por toda a região. Boatos corriam de que a doença havia sido causada por algum experimento de Batista, que suas inovações haviam criado um problema que agora afetava todos. A pressão sobre ele era imensa, e alguns fazendeiros chegaram a ameaçá-lo diretamente. Batista poderia ter recuado, aceito as acusações e tentado se esconder até que a tempestade passasse.
Mas não era essa a pessoa que ele havia se tornado. Investiu todos os recursos que tinha em pesquisa, contratou veterinários de universidades de São Paulo e Minas Gerais. Ofereceu sua fazenda como laboratório para estudos. Trabalhou dia e noite com os pesquisadores, combinando seu conhecimento prático com a expertise científica deles. Após 3 meses de investigação intensiva, descobriram que a doença era causada por um fungo que havia se desenvolvido em decorrência das mudanças climáticas. Nada relacionado às práticas de Batista. Mais importante, durante a pesquisa, Batista havia desenvolvido um protocolo de prevenção e tratamento que não apenas salvou seu próprio rebanho, mas também ofereceu gratuitamente para todos os fazendeiros da região. Sua generosidade em meio à crise transformou inimigos em admiradores. Aqueles que o haviam acusado agora vinham pedir desculpas e conselhos. Batista não guardou rancor, não cobrou pelos conhecimentos que compartilhou. Entendeu que seu sucesso estava conectado ao sucesso da região como um todo. Que uma comunidade próspera era melhor para todos. Esse episódio marcou o início de uma transformação na forma como Batista encarava os negócios. Não se tratava apenas de enriquecer, mas de elevar toda a cadeia produtiva da qual fazia parte. Começou a organizar cooperativas de compra de insumos, permitindo que pequenos fazendeiros tivessem acesso a recursos que antes só estavam disponíveis para grandes proprietários. Criou programas de treinamento, onde ensinava suas técnicas de manejo para jovens da região. Investiu em melhorias de infraestrutura que beneficiavam toda a comunidade, desde estradas rurais até sistemas de abastecimento de água. O coronel Antônio, que havia sido seu mentor e sócio, faleceu em 1993, deixando sua participação na fazenda para Batista. Era um reconhecimento de que o jovem vaqueiro havia se tornado algo muito maior do que ele poderia ter imaginado. Batista chorou muito na morte do coronel. Não apenas pela perda de um amigo, mas porque sabia que sua trajetória havia começado com a confiança daquele homem. Mando Graver. Aqui jaz um homem que soube reconhecer o valor onde outros viam apenas pobreza. Aos 25 anos, Batista era proprietário integral da Fazenda São José e já havia adquirido mais 2 propriedades na região. Mas sua maior conquista não era material. Havia se tornado uma referência, alguém que jovens da região admiravam e queriam seguir. Sua história se espalhava pelas comunidades rurais como um exemplo de que era possível vencer sem perder a essência, sem esquecer de onde se veio. Em 1995, Batista tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Anunciou que estava deixando a gestão direta das fazendas para se dedicar a um projeto maior: criar uma empresa que oferecesse serviços de consultoria e tecnologia para pequenos e médios produtores rurais. Queria democratizar o conhecimento que havia adquirido, tornar acessível para outros as inovações que havia desenvolvido. Muitos acharam que era loucura, que ele estava jogando fora uma fortuna garantida para perseguir um sonho incerto. A Agrotech Santos começou em um galpão adaptado, com 3 funcionários e um computador de segunda mão. Batista investiu todos os recursos que tinha no projeto, acreditando que existia um mercado enorme de produtores que precisavam de ajuda para modernizar suas operações. Nos primeiros 2 anos, a empresa quase faliu 3 vezes. Batista teve que vender uma das fazendas para manter as operações. E houve momentos em que ele se perguntou se não havia cometido o maior erro de sua vida. Mas a persistência que o havia levado da pobreza ao sucesso como fazendeiro o sustentou também como empresário. Gradualmente, os resultados começaram a aparecer. Clientes que implementavam as soluções da Agrotech Santos conseguiam aumentos de produtividade de 30%, 50%. A reputação da empresa se espalhou, primeiro pela região Nordeste, depois pelo Brasil inteiro. Em 2000, a Agrotech Santos já atendia mais de 1000 clientes
e havia se tornado uma das principais empresas de consultoria agropecuária do país. O crescimento trouxe novos desafios e oportunidades. Batista percebeu que poderia expandir além da consultoria, desenvolvendo produtos próprios que atendessem às necessidades específicas do mercado brasileiro. Criou uma linha de suplementos nutricionais para gado, uma série de equipamentos adaptados para fazendas de pequeno e médio porte, e um sistema de software que permitia aos produtores gerenciar suas operações de forma mais eficiente. Em 2005, a Agrotech Santos abriu capital na Bolsa de Valores de São Paulo. Batista, que um dia havia guardado moedas em uma lata de achocolatado, agora era acionista majoritário de uma empresa avaliada em 200 milhões de reais. Mas o que mais o orgulhava não era o valor da empresa, eram os números que ela representava: mais de 10 mil empregos diretos, 50 mil produtores atendidos, um aumento médio de 40% na renda dos clientes. Durante a cerimônia de abertura de capital, Batista fez um discurso que emocionou todos os presentes. Falou sobre o menino que havia nascido em uma casa de taipa, sobre o vaqueiro que havia arriscado tudo por um sonho, sobre a responsabilidade que sentia por representar tantas pessoas que ainda lutavam por oportunidades. Não era apenas uma empresa que estava sendo listada na bolsa, era a materialização de um sonho que havia começado no sertão pernambucano e agora se espalhava por todo o país. Mas Batista nunca esqueceu suas origens. Mesmo morando em São Paulo, onde a empresa havia estabelecido sua sede, ele voltava regularmente para Pernambuco. Mantinha a Fazenda São José como um laboratório experimental, onde testava novas tecnologias antes de oferecê-las aos clientes. Criou uma fundação que oferecia bolsas de estudo para jovens rurais. Construiu escolas e postos de saúde em comunidades carentes. Investiu em projetos de sustentabilidade que beneficiavam toda a região. Em 2010, a Agrotech Santos foi adquirida por um grupo multinacional por R$ 1 bilhão. Batista, aos 41 anos, havia se tornado oficialmente um bilionário. Mas o dinheiro não mudou sua forma de ver o mundo ou de se relacionar com as pessoas. Continuava simples, acessível, genuinamente interessado em ajudar outros a realizarem seus sonhos. Parte do dinheiro da venda da empresa foi investido em novos projetos. Batista criou uma aceleradora de startups focada em agrotecnologia, um fundo de investimento em empresas que promoviam inclusão social e uma universidade voltada para a formação de líderes rurais. Cada projeto carregava a filosofia que havia aprendido ainda criança. O sucesso só tem sentido quando é compartilhado. A história de Batista se tornou um fenômeno na mídia. Documentários foram feitos sobre sua trajetória. Livros foram escritos analisando seus métodos de negócio. Universidades criaram casos de estudo baseados em sua experiência. Mas ele sempre resistiu à idealização de sua história. Em entrevistas, fazia questão de destacar que não havia sido um gênio nem um herói, apenas alguém que havia aprendido a observar, a trabalhar duro e a tratar as pessoas com respeito. Hoje, aos 55 anos, Batista Santos é reconhecido como um dos empresários mais influentes do agronegócio brasileiro. Sua fortuna é estimada em mais de 3 bilhões de reais. Mas sua maior riqueza continua sendo o reconhecimento daqueles que ele ajudou a crescer. Ex-funcionários que se tornaram empresários, pequenos produtores que conseguiram expandir suas operações, jovens que encontraram oportunidades em regiões onde antes só havia pobreza. Batista nunca se casou, dedicou sua vida inteira ao trabalho e aos projetos sociais. Diz que sua família são todas as pessoas que de alguma forma fizeram parte de sua jornada. Ainda mora em uma casa simples, dirige um carro popular e faz questão de almoçar pelo menos uma vez por semana na casa onde nasceu, que mantém preservada exatamente como era quando criança. Sua rotina inclui acordar às 5 da manhã,
não por obrigação, mas por hábito. Começa o dia caminhando pela propriedade, observando os animais, sentindo o cheiro da terra, conectando-se com as raízes que nunca abandonou. Aos fins de semana, ainda gosta de trabalhar como vaqueiro, montando a cavalo, conduzindo o gado, lembrando-se de quem é e de onde veio. A lição mais importante que Batista aprendeu ao longo de sua trajetória não foi sobre dinheiro ou negócios, foi sobre a importância de manter a humanidade em meio ao sucesso. Cada decisão que tomou foi guiada por valores que aprendeu ainda menino: honestidade, trabalho duro, respeito pelas pessoas e a crença de que sempre é possível fazer a diferença na vida de alguém. Quando perguntado sobre o segredo de seu sucesso, Batista sempre dá a mesma resposta: o segredo não está em ser o mais inteligente ou o mais forte. Está em nunca parar de aprender, nunca parar de se importar com as pessoas. E nunca esquecer que você é apenas um elo em uma corrente muito maior. Meu sucesso não é meu. É de todos que acreditaram em mim quando eu ainda não tinha razões para acreditar em mim mesmo. Hoje, quando o sol nasce sobre as terras do sertão pernambucano, ele ainda traz a mesma promessa que trouxe naquela manhã, quando o menino de 7 anos decidiu que queria ser mais do que as circunstâncias permitiam. A diferença é que agora, milhares de pessoas sabem que essa promessa pode ser cumprida. Sabem porque viram um de seus filhos transformar sonhos impossíveis em realidade tangível. Sabem porque Batista Santos provou que não importa onde você nasce ou quanto dinheiro seus pais têm, o que importa é a qualidade de seus sonhos e a determinação para transformá-los em realidade. A verdade por trás do vaqueiro, que faturou milhões com o sertão, não está nos números bancários ou nas manchetes de jornais. Está na jornada de um homem que nunca esqueceu de onde veio, que nunca parou de trabalhar por aqueles que ficaram para trás e que transformou o sucesso pessoal em prosperidade coletiva. Está na prova de que é possível vencer sem perder a alma, crescer sem esquecer as raízes e ser próspero sendo genuinamente humano. Essa é a história real de João Batista dos Santos, o vaqueiro que se tornou bilionário sem nunca deixar de ser, em essência, aquele menino que guardava moedas em uma lata de achocolatado e sonhava com um futuro melhor para todos ao seu redor. Uma história que prova que os maiores sucessos nascem não da ganância ou da ambição desmedida, mas da combinação poderosa entre sonhos grandes e coração generoso, entre visão de futuro e fidelidade ao passado, entre a busca pela prosperidade e o compromisso com a prosperidade de todos.